Bom, a primeira observação que eu faço, Sérgio, e a plateia de concordar comigo, é que uma palestra sua sobre processo nunca é apenas uma palestra sobre processo. E nunca é apenas uma palestra sobre um tema jurídico, um tema de direito. É uma palestra sobre muito mais, transcende, né? Sobre humanidade, sobre, enfim, a vida, sobre o exercício da função jurisdicional, o exercício da função do advogado. Enfim, é uma aula completa. Então, quando eu falei que você é um dos maiores oradores que eu já tive o privilégio de ouvir, de assistir, eu não estava exagerando e a plateia pode constatar isso. Você fez aqui uma exposição que me pareceu muito mais instigante, muito mais interessante do que simplesmente pegar alguns institutos do novo Código de Processo Civil e fazer comentários, uma glosa sobre determinado dispositivo, artigo, etc. Claro que eu vou desafiá-lo e ouvi-lo sobre um dispositivo específico que me preocupa e sobre o qual eu vou até falar numa palestra aqui fora do Brasil. E aí, então, quero, obviamente, aproveitar e fazer uma cola com você. Você fez uma crítica construtiva, diga-se de passagem, que é muito importante e necessária, sobre a oportunidade de um novo Código de Processo Civil. E aí eu digo que você, na verdade, eu poderia usar uma imagem, né? A gente hoje em dia fala tanto em sexo com proteção, sem proteção. Você fez uma espécie de oratória sem proteção. Caiu até a capinha aí do microfone seu. Então você fez uma espécie de oratória sem proteção. Como eu tenho a minha capinha aqui, eu tenho meio que fazer uma oratória com proteção, porque eu, como diretor da Escola da Magistratura, recebo e vou receber muitos dos pais ou autores do novo Código de Processo Civil, de modo que a crítica que você fez, na extensão que você fez com muita elegância, eu tenho que ser mais contido na hora de fazer. Mas eu diria para você que eu concordo com muitas delas, talvez com a grande maioria delas. E talvez eu dê de barato, né, para os pais do Código de Processo Civil, aqueles que se empenharam nessa tarefa difícil que é criar um novo código, o fato de que, durante todo o processo legislativo, durante todo o tramitar, muita coisa foi modificada, mutilada e talvez ideias iniciais, originárias, tenham se perdido nesse processo legislativo e resultado, ao fim e ao cabo, num novo código que, de certa forma, de novo, tem muito pouco, né? E no que tem de novo, sem querer dizer que não é bom, talvez tenha perdido um pouco do destaque, do brilho, porque eu lembro, não lembro o jurista, ou enfim, o autor que usou essa frase, que dizia, quando você tem bons argumentos, né, não use senão os melhores. Quando você não tem nenhum, use-os todos. Isso me lembra um pouco, talvez, o Código de Processo Civil, que mudou um diploma que, em si, tinha tantas qualidades, tinha um sistema, né, Código Buzaide, né, ele era um sistema, de certa forma, muito bom, e que, de certa forma, ficou um pouco modificado, mutilado, obrigando os profissionais do direito a reestudar, a ter que fazer seminários como esse que a gente está fazendo e outros que nós vamos ter que fazer para tentar entender o sistema do novo Código de Processo Civil. E, com isso, talvez tenham perdido a oportunidade de fazer mudanças pontuais, como as que vinham sendo feitas, né, ao longo do tempo, né, com mudanças aqui e ali para aprimorar o antigo Código de Processo Civil. De toda sorte, é o que nós temos aí, o novo código é esse, e é o material com o qual nós temos que lidar e vamos continuar realizando aí esses seminários para tentar entender algumas coisas. Aqui foi mencionado o agravo de instrumento, por exemplo, que agora, eu queria até usar uma expressão, né, que foi enxugado, né? Eu dizia, hoje se fala, foi desidratado, né? Parece que o governo gosta de usar essa expressão, né, em relação às reformas que estão tramitando lá no Congresso, então houve uma espécie de desidratação do agravo de instrumento. Isso me fez lembrar, eu estava até comentando com o Luciano, que hoje em dia o brasileiro tem essa coisa boa, né? De tudo ele faz piada, né? E a ideia de um agravo de instrumento, que tem números clausos, é taxativo, que só cabe naqueles casos, acabou já levando uma espécie de flexibilização, né? Então aí já se fala numa
taxatividade mitigada, o que é uma certa contradição nos próprios termos, né? E aí eu já recebi na internet, na época, um meme dizendo assim, a pretexto dessa ideia, desse julgamento de que viu o novo agravo de instrumento como sendo de taxatividade, mas mitigada. Diz assim, é proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Então, um pouco o que se interpretou em relação ao novo Código de Processo Civil. Então, assim, muitas críticas vão ser feitas ainda, e a Escola da Magistratura que está aqui para isso, para fazer essas críticas, para, enfim, abrir esse canal de debate, que é muito importante, enfim, a minha função é essa, fazer críticas, mas críticas como a que o professor Sérgio Bermudes está fazendo aqui, críticas construtivas, porque aí eu vou fazer um momento de desabafo meu aqui. É impressionante, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas amam odiar, amam criticar, mas não as ideias, mas criticar o outro ser humano. Eu vou realizar um evento aqui, quer dizer, eu não vou realizar, eu estou aqui recebendo um colega, o desembargador Caetano Fonseca Costa, presidente da minha Câmara, que está como presidente do Fórum Permanente de Direitos Humanos, e vai realizar amanhã um evento que vai falar sobre um tema que, do ponto de vista dos costumes, da moralidade, é muito sensível, que fala sobre crime de ódio contra lésbicas. O que nós recebemos de mensagens de ódio na página da Emerge é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante, Sérgio. Então, enquanto que eu fico muito feliz de estar aqui abrindo a Emerge para debates e críticas como a que você fez, com a maior elegância que é possível se fazer, e com críticas fortes, como a que você está fazendo no novo Código de Processo Civil, nós temos também o outro lado, das pessoas que não criticam, odeiam, né, ofendem, atacam, não as ideias, né, mas as pessoas, enfim, o outro, o ser humano, sem mostrar a menor empatia. Então, é só um desabafo que eu quero fazer, que mostra como é difícil, hoje em dia, a gente discutir ideias, né, como é que é difícil a gente dirigir até uma escola como essa, mas que é fundamental. É importante a coragem. Os bons não podem fraquejar, a gente tem que resistir, né? Amanhã estou aqui com pedi, inclusive, reforço de segurança aqui na Escola da Magistratura para isso. Você vê o ponto da agressividade das mensagens que vieram. Mensagens muito agressivas mesmo. A ponto de eu ficar preocupado e pedir um reforço de segurança. Mas, enfim, ossos do ofício. Você pediu reforço de segurança por quê? Porque amanhã vai ter esse evento e nós recebemos várias mensagens agressivas e de ódio em relação ao evento que vai ser realizado. Que é um evento que trata da questão sensível, claro, porque mexe com questões de natureza moral, né? E muitas pessoas, enfim, por razões religiosas ou de moralidade, etc., questionam, e eu acho que a liberdade de expressão está aí para isso, questionam certos pontos relativos, por exemplo, à orientação sexual. Então, quando nós vamos sediar um evento que fala sobre crimes de ódio contra lésbicas, isso para alguns é motivo de afronta, porque como é que a Escola da Magistratura se presta a um papel desse? Mas esse é o papel da Escola da Magistratura, fala sobre todos os temas, inclusive os sensíveis, do ponto de vista político, ideológico, moral, etc. E a Escola da Magistratura vai continuar fazendo isso, vai continuar abrindo as suas portas para todos esses temas, para discutir em altíssimo nível e permitindo que todas as ideias sejam debatidas e todos os pontos de vista, mas de uma forma racional, não de uma forma emocional e odiosa. Mas me desculpe esse desabafo e, de certa forma, até trazendo uma distração a esse momento aqui, que é de congraçamento e de homenagem para você. Mas eu precisava tirar isso aqui do peito, né? Porque isso está me chateando, está me incomodando. Mas eu também estou muito feliz com os apoios que eu tenho recebido. O Evangelho de São Mateus tem uma frase lá: da abundância do coração fala a boca. Ex animo abundância cordis os loquitur. Isto é, você está então dizendo, enunciando, revelando, não é? Do coração. De que seu coração está cheio. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso tema, eu queria então apresentar uma contribuição para você falar um pouco sobre uma novidade do Código de Processo Civil, que eu não sei se necessariamente é boa. E especificamente, se refere ao artigo 139
inciso 4 do Código de Processo Civil, eu te dou aqui o dispositivo, que fala sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz no processo civil. Tá? Eu te dou aqui, o texto está aqui na minha mão. O artigo 139 fala: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. E vem o inciso 4, que é, digamos assim, o dispositivo mais polêmico, diz: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Tínhamos um dispositivo semelhante no Código 73, derivado já de uma daquelas mudanças pontuais que foram realizadas, que previa algo semelhante em relação às obrigações de fazer ou não fazer. Eu ia falar isso. Isso foi estendido agora também para as obrigações pecuniárias. E a partir desse dispositivo, começaram a surgir algumas decisões polêmicas. Desproporcionais, às vezes. Né? E é isso que eu quero ouvir. Como, por exemplo, numa situação de uma obrigação pecuniária, em que o devedor não cumpriu a obrigação, se determinou, por exemplo, que fosse apreendido o passaporte, ou que se fosse retirada a carteira de habilitação para dirigir, e coisas semelhantes. Eu queria ouvir, então, Sérgio, de você, a sua opinião sobre quais são os limites desse artigo 139.4. Será que ele deu esse cheque em branco, esse poder tão grande ao juiz para fazer cumprir uma obrigação pecuniária, chegar ao ponto de determinar medidas dessa natureza? Eu posso aproveitar e só complementar isso? Claro. Um agravo outro dia em que se retirou a carteira de motorista de um motorista profissional. Portanto, o sustento dele ficou absolutamente prejudicado, frustrando qualquer tentativa de cumprir com a sua obrigação. Nós podíamos aplicar esse artigo mediante invocando um princípio e invocando uma norma constitucional. Na verdade, duas. O princípio é nulos maior defectos como defectos potestades. Não há vício maior do que o vício do poder, né? Essa é a crítica que se faz aos administradores no sentido lato, aos administradores da função pública. Entre eles, ou talvez os principais deles, são os magistrados. Esse é o princípio. E a norma, o Ayub lembrou aqui, são aqueles os incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição da República, da Constituição Federal, que consagram implícita, mas inequivocamente, como tem mostrado a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A lei não consegue regular em toda a sua extensão os poderes dos magistrados, mas, evidentemente, nós temos certas atitudes dos juízes que afrontam a fonte psicológica, segundo Ieri, a fonte psicológica do direito, que é o espírito de justiça, não é? Como, por exemplo, tirar a carteira de motorista de um motorista que dirige por profissão, ou proibir ou apreender o passaporte de quem, por força da sua profissão tem necessidade de viajar. Ou tirar o passaporte mesmo de um médico que precisa ir a um congresso onde ele vai cuidar de assuntos, de métodos de aperfeiçoamento do exercício profissional. O juiz precisa ser contido, mas em que extensão o juiz precisa ser contido? Não há meios de se editar uma fórmula a esse respeito. Então, a apreciação tem que ser, você se antecipou a mim, aliás, você está sempre na minha frente, não é? De uma maneira casuística. Por exemplo, tomar a carteira de motorista, um juiz em Cachoeira da Pimirim ameaçou tomar a minha carteira de motorista, ele fazia muito bem, porque eu não sabia sequer estacionar o Studebaker do meu pai. Mas, tirante essas situações, não é, tomar a carteira de um motorista e impedir que viaje um empresário que precisa viajar
para exercer a sua atividade. E outras situações semelhantes a essa. Enfim, não há uma norma, não há possibilidade de fazer uma norma. O direito é imperfeito, nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós queremos que o direito regule mais do que ele pode regular. Tobias Barreto, num discurso ficou muito célebre, que ele fez com o Paraninfo na Faculdade de Direito do Recife, onde ele era professor, né? Diz o seguinte, o discurso passou a integrar a antologia da eloquência brasileira com o título de Ideia do Direito. Ele diz assim como o modo de se ir de um ponto a outro o melhor modo é a linha reta, assim como um modo mais cômodo de um corpo girar em torno de outro corpo é o círculo, assim também de todos os modos de regular a convivência na sociedade, o direito é o melhor modo, sem dizer que ele seja perfeito. Toda hora nós postulamos injustiças, o Ministério Público honesta nossa postulação, que os magistrados cometem injustiças que são a medida da sua humanidade. Em suma e em síntese, não há meios de se regular. Esse é um exemplo da imperfeição do direito. Não há meio de se regular de modo específico, de modo abrangente, situações como essa. Então, o juiz vai se valer dos princípios inerentes à sua terrível, à sua pesadíssima função. Nós temos aqui 3 juízes eminentes que poderiam nos contar hipóteses em que eles tiveram que recorrer aos princípios gerais, né? Então, essa é a minha opinião, André. Eu estou plenamente satisfeito e, na verdade, foi uma resposta que, mais uma vez, transcende, né, uma opinião de um processualista. É uma resposta filosófica de quem vê o direito, né, nos seus fundamentos. Realmente, a resposta é essa: o direito não resolve tudo. Muitas coisas são entregues ao julgador que, enfim, tem que, diante do caso concreto, nas circunstâncias em que se encontra, com a sua humanidade, decidir, né, e, de certa forma, tentando ajustar as normas jurídicas, enfim, os textos legais. Estou plenamente satisfeito. Muito obrigado. Devolvo a palavra aqui ao nosso presidente da mesa. Obrigado, desembargador André. Antes de reabrir o debate com relação ao evento de amanhã sobre lesbocídio, que o desembargador André manifestou aqui sua preocupação, eu acredito que não vai acontecer nada, Ailton, porque eu aprendi que o anonimato é a casa do covarde. Então, quem fala em rede social, quem responde, é muito valente quando não está frente a frente, mas dificilmente se apresenta para poder manifestar o seu ódio. Então, eu não vejo problema disso. Oi? O professor Sérgio Bermude vai se ausentar só um instantinho. Claro, claro. Então, André, não vejo problema. Motivo imperioso. Claro. Parada técnica. Parada técnica. É justo. Sobre esse evento de amanhã, eu dizer aqui que o anonimato é a casa do covarde. Então, eu acredito que amanhã não vai haver maior problema em relação ao público. Enfim, já aproveitar. Amanhã o evento é às 5 horas da tarde. É um tema polêmico, enfim. O tema ele se chama Lesbocídio, a violência invisível, que se propõe a debater esse tema. Até quando ele me foi proposto pelo desembargador Caetano, eu, enfim, não conhecia o neologismo, que é um neologismo, né? A gente fala em lesbocídio, como a gente fala em feminicídio, enfim, seria homicídio contra mulheres lésbicas em razão da sua condição de lésbica. Eu pensei, Caetano, isso é um assunto? Eu sei que existe crime de ódio contra homossexuais em geral, masculinos ou femininos, contra trans, etc. Mas é um assunto. Falou, André, tem uma pesquisa sobre isso, que debate. E eu falei, bom, vamos ouvir esse tema. Eu acho que a escola está aí para isso. E questionar, inclusive, se existe essa figura, se é algo que deve ser estudado segmentadamente, ou dentro de um retrato maior sobre a violência contra pessoas que têm uma determinada orientação sexual, não importa se masculino ou feminino ou não. Enfim, tudo isso é matéria de debate. Agora, alguns temas despertam essas reações emocionais negativas nas pessoas, né? E a gente chega num ponto em que a gente não pode mais discutir ideias. A gente simplesmente odeia, a gente não conversa, não fala
né? E tudo se leva para o lado ideológico, como se determinadas pautas, por exemplo, pertencessem a um posicionamento ideológico, direita ou esquerda. Isso eu acho de uma pobreza intelectual, né, sem tamanho. Aliás, a própria noção de direita e esquerda hoje em dia me parece que se perdeu. O que é uma pauta de direita, o que é a pauta de esquerda? Enfim, porque existe gente que seria, usando essas expressões no seu conceito histórico, de esquerda do ponto de vista econômico, mas que são de direita do ponto de vista dos costumes. Né? Então, eu acho que já perdeu sentido isso. Eu acho que é chegada a hora da gente começar a debater ideias e não pessoas, e não odiar, etc. Então, amanhã nós vamos fazer isso. Eu talvez esteja superdimensionando as manifestações negativas, mas eu acho que é melhor a gente superdimensionar do que subestimar. De modo que pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, amanhã, às 5 horas da tarde, vai ser realizado esse evento. Eu já tinha feito um desabafo semelhante anteontem, quando fui participar de uma palestra na OAB, na ESA, com o presidente da OAB, que foi falar, e eu fui lá, eu ouvi, e depois eu me manifestei. E para minha satisfação também, a gente tem coisas positivas, né? Recebi muito apoio e, inclusive, manifestações no sentido de que muitas pessoas virão, até como forma de resistência contra o ódio, contra o discurso de ódio. Independentemente de qualquer posicionamento em relação a um determinado tema, eu acho que nós temos que nos alinhar contra o ódio. Você pode concordar e discordar sobre determinados temas. Por exemplo, aborto, tema polêmico. Tem gente que é contra a criminalização, outros são a favor, etc. e tal. Mas o importante é que nós possamos debater, sem nos odiar, sem nos destruir por causa disso. Né? E a Escola da Magistratura por ser parte da academia, o locus para isso. É um locus de pluralidade, de ouvir todas as vozes. Né? E é um espaço que eu sempre vou abrir para qualquer tema. E seja seja o colorido ideológico, qualquer matiz ideológico, a escola vai estar aberta para isso. Então, amanhã, quem quiser, enfim, vir aí, se não interessado pelo tema, mas até como forma de resistência contra o ódio, será muito bem-vindo e eu agradeço muito se vocês puderem vir. Então, desculpa, eu aproveitei a sua ausência para fazer essa... Sim, e eu vou pedir licença apenas para saudar Carlos Roberto Barbosa Moreira, que foi a melhor contribuição que a minha querida e inesquecível amiga Gilca e José Carlos Barbosa Moreira, né, que mereceu também minha admiração, meu afeto. Carlos Roberto foi a melhor contribuição deles ao direito brasileiro, acima de qualquer formulação científica. E depois eu quero explicar a minha saída, a minha breve ausência, com uma frase de Pedro Calmon. Ele examinava um curso numa faculdade, quando a examinanda disse: eu peço licença, eu requeiro a Vossa Excelência que permita que eu me ausente. Ele disse: eu defiro o seu pedido, já que parece que a senhora quer exercer um direito líquido e certo. Muito bom. André, avançando aqui no nosso debate, a gente vai começar com o nosso professor Ayub, mas não sem antes lembrar, já para encerrar o tema sobre o evento de amanhã, né, que a escola, abrindo esse espaço, né, a sua direção, ela segue a advertência de Dante Alighieri em A Divina Comédia, que diz que os lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que permaneceram inertes em tempos de grave crise moral. Então a escola obrigatoriamente tem que falar sobre esse assunto. A escola é plural, ainda que particularmente um ou outro não aprove, não leia daquela cartilha, mas é preciso respeitar todas as correntes, porque a escola está aqui para isso. E Humberto Eco já dizia que a internet, as redes sociais, deram voz ao idiota da aldeia, que antes se limitava a um shopping no botequim e hoje é portador da verdade em redes sociais. Vamos avançar aqui, a gente não vai avançar no horário, a gente tem mais alguns minutos aí antes de passar para a homenagem ao professor Bermudes, mas o professor Ayub tem um compromisso e pediu para se antecipar aqui, fazer os seus comentários sobre a palestra do professor Sérgio Bermudes. Então, a palavra é sua. Tela antecipada para Ayub. Não. Ah, bom, no caso. Tela antecipada, antecedente. Bom, boa tarde, bom dia a todos ainda. Incidente. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar sempre ao lado do professor Sérgio Bermudes.
Mas antes eu gostaria de agradecer, ou perdão, de cumprimentar a todos, e vou escolher 2 pessoas para homenagear os advogados, e faço na pessoa do meu querido amigo Carlos Roberto e da doutora Bruna Rinaldi, que mostra com toda exatidão que a natureza é perfeita, porque alguém na família é bom, né? Alguém na família é bom. Apoiado. Aos magistrados Não te convido mais. presentes, aos magistrados presentes, além daqueles que estão na mesa, eu queria agradecer especialmente e homenagear, em nome de todos os demais, a doutora desembargadora Natasha Toches, que desde o início da minha carreira no 2º grau sempre me deu apoio, me deu a mão, me deu muita ajuda. Então, em nome dela, eu quero cumprimentar todos os demais. Quem é Sérgio Bermudes? Quem é esse homem maravilhoso que é uma coisa assim, inexplicável para a gente? Eu me lembro, uma ocasião, e olha, reparem, eu tirei o relógio, tá? Serei muito breve para não tomar tempo. Depois de falar o que tenho a respeito do professor Sérgio, farei apenas uma proposição para que possamos refletir sem resposta nenhuma hoje. Uma dúvida, uma questão que me parece importante em razão do novo Código de Processo Civil. Isso é típico seu, né? Você bate e sai. Então, Né? Aí deixa o problema. é uma estratégia, né? É uma estratégia. Mas em determinada época, salvo engano, por ocasião da presidência do desembargador Marcos Fávia, o professor Sérgio Bermudes entrava no auditório do 4º andar e perguntava: como me dirijo ao senhor? Vossa Excelência ou você? Não sei se recorda disso. E eu, novamente, também me dirijo a ele. Como eu me dirijo ao professor Sérgio Bermudes? Professor ou Vossa Excelência? Ou apenas meu amigo? Acho que é o que mais fica caracterizado, né? Acho que é o que mais reflete a verdade. E quando ele falava em Harab-Chueba, que eu conheço bem, não por usar, apesar de ter o bigode, mas eu aprendi com meu pai, desde pequeno, árabe. E ele antes, muito interessante, me fez lembrar do meu saudoso pai, ele antes falou assim: eu vou te ensinar vários palavrões, porque se você passar pela Rua da Alfândega e alguém falar, você sabe que você está sendo ofendido. Então, antes da língua, eu aprendi os palavrões propriamente dito, né? Bom, eu venho de uma formação não, de uma atuação muito firme, muito forte na Fundação Getúlio Vargas, onde se exalta muito a inovação e a ousadia. E, em razão dessa ousadia, eu vou pedir desculpas ao professor Sérgio Bermudes, porque, ao contrário do que pensa Sua Excelência, eu tenho uma visão... Meu amigo, tira o meu amigo, eu esqueci, foi ato falho, a idade é um problema. Mas eu digo que eu sou absolutamente... Óbvio que há imperfeições. Qual legislação que não é imperfeita? A jurisprudência vem aí exatamente para corrigir, a doutrina igualmente para fazer, aparar as arestas e tudo mais. Mas eu sou um empolgado com o novo Código de Processo Civil, por várias razões. Uma delas é que rearruma o Código. É verdade que as alterações que ocorreram ao longo da vida do Código de Processo Civil de 73, várias legislações foram sendo editadas, e isso causa também, por um outro lado, algumas dificuldades, porque você altera um ponto e não altera o outro. Eu dou sempre como exemplo aos alunos da FGV que a maior prova disso é que a assistência, que é uma modalidade de intervenção de terceiros, só foi, nada obstante o Código ser datado de 73, só foi reconhecido propriamente como modalidade de intervenção em 1995, quando é editada a Lei 9.245, que introduziu o rito sumário, ou sumário, substituindo o sumaríssimo, dizendo que o rito sumário é concentrado, é célere, portanto não se admite nenhuma modalidade de intervenção de terceiros, salvo assistência. Então, em 95 se admitiu que assistência era uma modalidade de intervenção de terceiros. A nomeação autoria, já dito pelo amigo Sérgio Bermudes, a nomeação autoria só se admitia a correção do polo passivo em 2 casos, tão somente, e eu costumo dizer, movido pelo erro em razão da aparência. Hoje os artigos 338 e 339, também por ele citado, ele admite a correção sempre, mas não só naqueles 2 casos, sempre que houver uma indicação equivocada, podendo haver, e o autor com ela concordando. Então, há uma série de modificações. Rapidamente, quantos casos de nomeação autoria você conhece? Nenhum.
Não, conheci no livro, agora na prática nenhuma. Agora, oposição foi deslocado porque não era modalidade de intervenção de terceiros. Veio o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que confere segurança jurídica, tão importante até mesmo como indutor de investimentos, porque trata ou traz maior segurança e passa a ter um ambiente mais fértil até mesmo para os negócios, e disso falarei daqui a pouco novamente. Traz a figura do amicus curiae, que, como dito muito bem novamente pelo amigo Sérgio Bermudes, nós, na área empresarial, enquanto lá atuei, e também no segundo grau, eu sempre usei o amicus curiae, e eu não espero que o amicus curiae só dependa de provocação da parte. Eu, como juiz, como magistrado, também chamava, porque é uma pessoa que não tem não se confunde de maneira nenhuma com a figura do assistente, que já ouvi tanto isso, não há nenhuma confusão entre um e outro, mas quantas vezes chamei o juiz, tem que entender, o direito moderno hoje, nele não se admite que a lei em si ou o direito sozinho seja o bastante para que possamos aplicar o direito com a justeza que se pretende aplicar, conforme o artigo 6º do novo CPC. Há uma interdisciplinariedade, de maneira que nós temos que ter um conhecimento mínimo possível, e se não tivermos de outras áreas, que possamos nos utilizar desse amicus curiae, que vai nos trazer elementos, subsídios, para que possamos dar decisões melhores. Esses são alguns exemplos, e digo que o novo Código de Processo Civil, na minha visão, ele tem 3 linhas mestras, né? Primeiro, a celeridade responsável, que foi sempre dito pelo professor Leonardo Greco, que não podemos, em nome da celeridade, atropelar todos os princípios do processo. Por isso, ou eu utilizo o nome celeridade responsável, ou o tempo razoável do processo, que a mim parece se adequar muito mais. E com a celeridade virá a efetividade, porque a justiça lenta, ela não só representa a injustiça, mas você deixa de entregar o bem da vida no tempo razoável, tornando-o obsoleto quando a parte já não quer mais. Um exemplo clássico disso nos dias atuais são esses aparelhos celulares, por exemplo. Esse aqui tem 1 mês, daqui a 3, 4, 5 meses já não vale mais nada, porque já se tornou obsoleto. Então, a justiça tem que responder no tempo razoável, no tempo certo, sem atropelar os princípios processuais. O segundo vem da previsibilidade, e que nos leva à segurança jurídica. Sem previsibilidade não há segurança jurídica, e com isso eu já chamo, que falarei daqui a pouco, e eu estou tentando correr em razão do tempo, a figura que, para mim, é a espinha dorsal do Código de Processo Civil, que é a sistemática dos repetitivos, terminologia por mim utilizada, por alguns outros também, sem prejuízo de tantas outras nomenclaturas utilizadas. E, por último, essa prodigalidade recursal, e também o Sérgio falou sobre isso, falou sobre o 1015, porque eu costumo dizer o seguinte: vence não aquele que sai vencedor na demanda propriamente, mas aquele que obtém o trânsito em julgado. Porque às vezes é tão difícil, o ministro Fux dá tantos exemplos de quantos recursos há, você vê no dia a dia embargos de agravo, de não sei o quê, você nunca termina. E quando termina, o bem já é obsoleto, obviamente. Não adianta só a tutela provisória de urgência ou da evidência, se for o caso, é necessário que se preste a jurisdição num tempo razoável. Pois bem, então, para mim, esses 3 pilares são fundamentais. O 1015, quando a querida ministra Nancy Andrighi flexibiliza o rol, eu, como magistrado, eu entendo a posição do advogado, mas como magistrado, eu fico um tanto quanto preocupado. Ela citou um exemplo que é a mais pura verdade. Quando se pede segredo de justiça, porque o caso reclama um segredo de justiça, Zé, e o juiz não dá. E não há previsão no 1015. O rol não é absolutamente taxativo, porque ele permite que outras hipóteses previstas em lei também desafiem recurso, mas ali não há. Penso eu, como magistrado, que nessas hipóteses eu não admito mandado de segurança, mas que em determinadas hipóteses devidamente fundamentado, o juiz abriria a possibilidade do agravo, mas não flexibilizar, porque se flexibilizar ao argumento de que quando houver, com todo respeito, quando houver urgência, ora, meu Deus, ao advogado ou para o advogado, urgência sempre haverá.
Então o juiz tossiu, agravo, o juiz espirrou, agravo, porque isso é urgente. E isso me causa uma preocupação muito grande e que essa redução dessa prodigalidade recursal vai acabar por esbarrar no próprio Tribunal Superior, na medida em que, não admitindo no grau inferior, haverá um agravo, e se o agravo, ou haverá um recurso, se não admitido um agravo, e vai subir de qualquer forma. Até porque urgência não é pressa. É um conceito tão abstrato. O que é urgência? O que é urgência? O advogado vai entender que o caso dele é urgente. E se eu não admitir, haverá o agravo. Enfim, tempo esgotado, então um abraço. Estou indo. Do André mandou agora. Vermelho. Agora, então tudo isso me causa uma certa preocupação, mas eu entendo perfeitamente que há hipóteses, não tenha dúvida, esse do segredo de justiça é um exemplo clássico, que evidentemente não está no 1015, mas que reclama realmente uma decisão, um pronunciamento judicial que, se indeferido pelo juiz, tem que haver outra instância que tem que haver, que tem que se manifestar. Mas isso não é regra, isso é uma exceção. E como exceção que merece um atendimento ou merece um tratamento diferenciado. Mas a flexibilização por si só, a urgência por si só, me causa uma certa preocupação. Dito isso, e para obedecer o tempo e pedir desculpas... Não obedeceu o tempo, não. Para obedecer o tempo. Muito Olha, tempo. eu já falei Falando com toda... Já falei, talvez na Vossa Excelência não tenha ouvido, mas eu falei que, graças a Deus, existe Bruna Rinaldi, que supre essa deficiência de Luciano Rinaldi. Não é que você está levando já. Agora, quando eu estiver na sua Câmara, eu vou exceder o tempo da sustentação. Exato. E você vai ficar em silêncio. Vai ter que vou ficar em silêncio. Não, mas eu não vou fazer, eu vou levantar um papelzinho assim e deixo cair só o papel. Mas observe bem o que eu vou falar. Para mim, a espinha dorsal é a sistemática dos repetitivos. O 928 tem duas espécies cujo gênero é o mesmo, que são os repetitivos. De um lado, IR, DR e AC, e do outro lado, especial e extraordinário repetitivos. São espécies do mesmo gênero que, como tal, merecem o mesmo tratamento. Não à toa que no 976 seguintes, 936 e 1036 seguintes, IRDR, e o 947, salvo engano, o IAC, e o 1036, todos eles têm o mesmo tratamento porque são espécies do mesmo gênero. É isso que eu quero sempre tratar. Mas eu sou um ardoroso. Eu sou uma pessoa, não sei se isso é certo ou errado, mas eu sempre me preocupei muito com respeito à jurisprudência. O direito não é uma ciência exata, e eu vim de uma ciência exata. Mas o direito não é uma ciência exata. De forma que o respeito à jurisprudência, obviamente, portanto, me refiro a um Tribunal Superior, a meu juízo, garante a isonomia, garante a paz social, certo ou errado, nos dá ou nos traz essa segurança jurídica, porque a isonomia, que eu queria me referir, porque é impossível que, sob o mesmo caso, haja decisões conflitantes. Isso é o que de pior pode haver, e até mesmo no mundo dos negócios, até mesmo, também aqui causou, André, também tive aqui um problema sério de perda de... Fazendo oratória sem proteção também. Gostaria de pedir permissão para citar a presença do Dr. Ivan, que chega agora, com muito prazer. Mas eu digo o seguinte, a questão é que, como sou muito voltado ao respeito à jurisprudência, existe hoje a figura da sistemática dos repetitivos vinculantes. O artigo 926... Isso é novo? Isso é inovação? Não é inovação. Não é inovação, mas vem hoje com uma força muito maior. E, a partir disso, eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria, não agora, porque isso mereceria, evidentemente, uma reflexão maior, mas eu digo o seguinte, se vinculante não há dúvida, você tem dois caminhos. Havendo uma distinção, distingue-se, você dele escapa. Não havendo, você respeita. Diz Teresa Arruda Alvim, com toda a razão, a meu juízo, que o juiz é dono dos fatos. Agora, o dono do direito não é o juiz, é a sociedade. Então, vamos respeitar essa questão. Agora, para quem entende que há uma persuasão em determinadas hipóteses do 927, o ônus argumentativo para escapar daquela decisão tem que ser muito maior.
E isso aí vai despertar uma outra discussão que não vem ao caso agora. Mas o que eu queria ouvir do meu querido Sérgio Bermudes, repito, e não agora, em razão do tempo, é a questão de que, não sendo vinculante uma decisão, não sendo, mas havendo uma jurisprudência firmada sobre determinada questão, que pode até ter sido corroborada pela Corte Especial do Tribunal Superior, sobre um determinado tema A. Quero repetir, não se trata de matéria que já foi submetida à sistemática dos repetitivos e é vinculante, mas uma jurisprudência que foi julgada pelo órgão competente, mas que não vincula, porque seria outro órgão, passa por uma corte especial do tribunal e depois se pretende, no segundo grau, o estabelecimento ou a instauração do IRDR sobre o mesmo tema. Então, sob a ótica da utilidade, porque se houver já uma vinculação, eu repito, não há condições de haver instauração do IRDR, porque já foi definido. E vamos estar vinculados, não havendo distinguish. Agora, se não for vinculante, qual é a utilidade de se instaurar um IRDR sobre o mesmo tema, cuja jurisprudência já se manifestou, se ao final, passada a admissibilidade, julgado o recurso piloto ou os recursos pilotos, firmada a tese, havendo recurso para os tribunais superiores, qual vai ser a conclusão ou qual vai ser a consequência? Então, me parece que nessas hipóteses, o IRDR não passa do juízo de admissibilidade por falta de utilidade, portanto, por falta de interesse. Essa era uma questão que eu gostaria de provocar para uma reflexão e, por isso, André, eu peço permissão que, com base nessas indagações, coisa e tal, possamos convidar novamente o professor Sérgio Bermudes para que venha aqui e, com o tempo, possa responder. Meu amigo, depois que ele tiver o retratinho ali na parede, aí eu vou abusar, né? Aí vale a pena. Uma outra questão é a seguinte. Outra? São duas que eu falei. Outra, mas são duas. Está superando a palestra. Observe bem, eu não peguei vou pegar agora. Vou pegar agora. Existe uma discussão Isso sobre... uma colocação que não, falei umas, são duas. A segunda, para encerrar aí, é mais rápido, para deleite do lado ruim da família. E eu só falo assim porque dizia Jânio Quadros, né? Intimidade é a raiz de todos os males, né? Eu ouvi outra. Não, a outra eu não posso falar também, né? Agora, Jean dizia o seguinte, Benjamin Franklin dizia que a intimidade ou traz aborrecimentos ou filhos. Exatamente. Certas pessoas não queriam nenhuma coisa, nem outra. Agora, a segunda é a seguinte, que é uma dúvida, e a dúvida é natural em razão de um diploma novo. Nós estamos falando de 2015, 2016, em vigor, coisa e tal, é tudo muito novo. Mas é certo que, por força do 926, do novo Código de Processo Civil, que foi o que deu margem no Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro Fachin, garantir, não digo aqui certo ou errado, porque não é momento apropriado para isso, cada um que forme seu juízo de valor, mas foi o fundamento do voto do ministro Fachin, o artigo 926, a necessidade de se manter a coerência, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Bom, com base nisso, eu provoco aquela outra questão. E o 927, os juízes e os tribunais observarão, portanto, norma cogente, as decisões do Supremo, e são 5 incisos. Há quem diga que há 2 incisos últimos que não têm força vinculante, mas sim persuasiva, que implicaria num ônus argumentativo muito maior. Mas a minha indagação é o seguinte, não seria também vinculante, e eu não me prendo aqui ao texto do caput, observarão, porque pode ser interpretado, deverão observar, mas não com essa força, essa norma cogente como parece ser. Mas eu deixaria aqui uma pergunta para o professor Sérgio Bermudes, se princípio também é fonte normativa, porque se a resposta for sim, e há uma divisão muito grande na doutrina, sim e não, mas se for sim, os 2 incisos também vão ter aplicação vinculante na medida em que estaremos diante da isonomia
como princípio, da segurança jurídica como princípio, da paz social como princípio, e isso tudo nos levaria a um ponto final, qual é não só a solução dos casos concretos, mas o código como um verdadeiro indutor de investimento, porque com base nessas interpretações nós teríamos um ambiente de negócios muito mais propício no Brasil. São essas duas indagações, professor Luciano Rinaldi, e com elas aqui eu encerro agradecendo e pedindo desculpas pela rapidez nas proposições, esperando poder voltar para ouvir a resposta do professor Sérgio. Não, eu vou ficar mais um tempo, eu já vi aqui, já fiz hora aqui. Para ouvi-lo? Não, para aguentar aqui, a gente fala também. Tá bom, tá bom. Bom, eu agradeço a todos, muito obrigado e fico à disposição de todos. Bom, como eu disse aqui, a intimidade permite quase tudo, né? Então, as brincadeiras que fiz com o meu querido amigo, meu tempo acabou, Ayub, obviamente foi no campo da brincadeira, e ele provou aqui com a sua outra palestra, mas o domínio que ele tem desse tema aqui, diversos pontos estão em aberto. Até a proposta desse evento hoje é uma análise crítica do CPC nesses 3 anos de vigência. Eu quero tranquilizá-los, porque nós não iremos muito além do que já fomos, até porque a gente tem um horário aqui para cumprir. Eu quero passar a palavra ao Dr. Márcio, fazer algumas considerações. Espero que não repita o exemplo, mau exemplo do nosso antecessor aqui, que levou um tempo esgotado 15 minutos antes de terminar com a palestra. Mas se o desembargador Ayub, premido pelo tempo, falou tanto, eu que não estou premido, posso falar muito mais. Né? É verdade. Mas eu queria agradecer, em primeiro lugar, né, aos queridos amigos, enfim, ao diretor-geral da Emerge, né, desembargador André Gustavo Andrade, né, desembargador Luciano Rinaldi, nosso presidente do Fórum Permanente, né, o desembargador Ayub, compõe também o fórum, e agradecer especialmente a possibilidade de participar, né, dessa homenagem ao Sérgio Bermude. Né, eu vejo aqui meus colegas, né, de faculdade, nós tivemos a felicidade de sermos alunos de Zé Carlos Barbosa Moreira, né, Carlos Roberto, Gustavo Brigagão, Cláudia Pires, mas eu tenho uma felicidade maior, que é ser aluno de Sérgio Bermudes há 32 anos. Né? Então, isso é suficiente. Mas ele também me deu o direito, que ele às vezes quer revogar, de poder contestá-lo. Né? Hoje ele não pode revogar, porque a presidência não é dele, é do Luciano Rinaldi. Né? Mas, então, eu divirjo de algumas questões colocadas de que o Código de 2015 é um mero decalque do Código de 73. Acho que há inovações gigantescas no Código de 2015, ainda que um ou outro dispositivo possa se repetir, e evidentemente se repetiria. Né? Não chego a dizer, como o professor Cândido Dinamarco, que o Código de 2015 introduz um novo modelo processual civil brasileiro. Acho que não chega a tanto. Mas principalmente, a principal modificação, me parece exatamente a criação de um sistema de precedentes. Ainda que já houvesse os recursos repetitivos, o Código de 2015 trouxe um sistema efetivo de precedentes com a possibilidade do uso da reclamação para a violação desses precedentes, o que não ocorria, né, anteriormente. Aliás, sobre o ponto, se me permite, né, desembargador Ayub, sobre o ponto levantado, me parece que o Código também restringiu o poder do relator de adotar posições dominantes da jurisprudência. Né, acho que o poder do relator é limitado apenas àqueles casos, efetivamente, do repetitivo. No sistema do repetitivo, né, talvez ouvi um pouco o professor Bermude sobre isso, é estranho falar, mas ouvi o Sérgio sobre isso, seria exatamente a questão da falência do IRDR. Não é o IRDR que foi tão divulgado, que seria a projeção nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais federais, do sucesso dos repetitivos no STJ e no Supremo Tribunal Federal, não vem se mostrando assim. Né? Os RDRs são poucos, as discussões são normalmente de direito local,
sem grande expressão em termos de um sistema efetivo de precedentes. Então, há ainda outros pontos positivos, não é, da reforma, que me parece a regulamentação específica da fundamentação, no artigo 486, né, eliminando o problema, né, que nós tínhamos de decisões e acórdãos que não abordavam todos os pontos, e, nesse particular, eu vejo que a jurisprudência ainda se mostra resistente a completar a fundamentação em certos casos, mas isso tem melhorado significativamente. E, aliás, a jurisprudência e a sabedoria popular talvez sejam os mais efetivos remédios contra os pontos negativos do Código, né? Quais são esses pontos negativos? Em primeiro lugar, ele introduz uma insegurança, evidentemente, na interpretação da doutrina, insegurança que leva, às vezes, a um fetichismo novidadeiro, né? Então, temos certas coisas como essas do artigo 139, inciso 4º, que foi mencionada pelo desembargador André Andrade, no qual alguns doutrinadores, né, chegam a sustentar a possibilidade de prisão administrativa ou prisão civil. Né? Parecem que não leram a Constituição. Querem dizer que a prisão por dívida, a proibição de prisão por dívida, não, dívida é apenas a questão pecuniária, né? Então, obrigações de fazer, não, você pode ser preso se não consertou o muro do seu vizinho. Enfim, são, obviamente, interpretações que o judiciário sabiamente tem repudiado, né? Assim como também, eu diria, a sabedoria popular tem repudiado certas interpretações. O negócio jurídico processual, dado como uma grande novidade do Código de Processo Civil de 2015, não vem atingindo essa popularidade. Por que não vem atingindo essa popularidade? Porque as pessoas não querem, não é, modificar um sistema que funciona relativamente bem, introduzindo um sistema falso. Não é? A ideia do negócio jurídico processual de dar liberdade, de certa forma, aos ajustes entre as partes, não significa autorizar processos de fancaria. Não é? Qual o interesse que haveria em alguém, por exemplo, em eliminar as provas? Vamos fazer aqui um processo em que só há prova documental. Não é? Normalmente as pessoas não querem isso, os advogados não fazem isso. Os advogados consideram esse dispositivo fonte de incertezas jurídicas e interpretativas e, portanto, também é uma novidade do Código que eu acho que o tempo está, de certo modo, saneando. Então, há outros problemas que o Código cria naturalmente, por talvez falhas nas suas remissões. Um outro ponto que eu gostaria de ouvir também, não é, a mesa e o Sérgio, enfim, é sobre a questão da decisão final da fase de liquidação. Esse é um ponto bastante delicado, porque, como vocês sabem, na redação última do Código de 73, no 475H, havia, com clareza, a expressão de que as decisões da liquidação eram sempre agraváveis de instrumento. No Código atual, esse 475H sumiu, ele não tem uma reprodução exata. Creio, sinceramente, que o legislador, né, quis ou entendeu que ele estava suprido mesmo o objetivo com o parágrafo único do artigo 1015, que diz que as decisões interlocutórias na liquidação são agraváveis de instrumento. Mas, como eu disse, o fetichismo novidadeiro da doutrina às vezes introduz novos conceitos. Então, alguns doutrinadores têm entendido que a decisão da liquidação, a decisão final da liquidação, põe fim à fase de liquidação. Essa fase de liquidação, por sua vez, é uma fase cognitiva e, portanto, sujeita
a caracterização do artigo 203 da sentença. Então, seria uma sentença porque poria fim à fase cognitiva da liquidação. O que cria um problema seríssimo, porque essa decisão, então, passaria a ser apelável. E essa apelação não está excepcionada, como estava originalmente no Código 73, dentre aquelas apelações que não têm efeito suspensivo. Passaria a ser uma apelação com efeito suspensivo. Enfim, um absoluto retrocesso. Acho que a jurisprudência tem, até o momento, rejeitado essas doutrinas, né, e apoiado a ideia de que a decisão é agravável porque se dá no curso do processo sincrético, né, enfim, portanto, sem essa interpretação que seria um verdadeiro retrocesso ao próprio Código, à redação original do Código de 73. Então, são certos problemas que eu acho que o Código vai enfrentar, né, na linha da ideia de que a reforma da legislação se inicia no momento da sua promulgação. Há diversos pontos que merecem tratamento, né? O Código não cuidou do processo coletivo, ou na parte que cuidou foi vetado, né? O Código não cuidou do processo eletrônico. Aliás, o Código se preocupou com certas coisas que faziam mais sentido no tempo do processo físico. A eliminação das exceções rituais, trazida como grande vantagem, era um problema porque se constituíam autos apartados. Não é? Sem a necessidade que isso ocorra, não é? Se os autos são eletrônicos, não há maiores prejuízos. Obviamente, poderia eliminar a regra da suspensão, mas isso não necessariamente eliminar a ideia de que uma matéria que é muito específica, que é uma moção sobre incompetência ou sobre impedimento e suspeição, fosse tratada separadamente. Então, são questões que o Código poderia ter vislumbrado melhor efetivamente, mas ele tem, né, legem habemus, tem coisas boas e novas, né, tem coisas boas e velhas, tem coisas ruins e novas e tem coisas ruins e velhas, né? Era isso que eu queria falar. Vou fazer um comentário dele aqui que eu esqueci. Ah, você quer falar mais? Claro. Não, deixa eu... Fica à vontade. Quer mais 4 horas para falar? Eu adoro o microfone, não tem jeito, né? É porque eu lembrei de um momento na minha vida muito importante. Importante porque eu passei por uma dificuldade extrema. É provável que ele não se recorde, porque já faz muito tempo. E eu estava tão revoltado que eu queria, Carlos, processar uma pessoa. Já tem muitos anos. Eu estou tentando lembrar, estou vendo aqui meus colegas de Macaé, por onde passei em 94, saúdo a todos. Eu acho que foi mais ou menos nessa época, ele com a sabedoria que tem, sabendo que aquilo ali aquela minha indignação não poderia, professor Fabião, ser resolvida do jeito que eu queria, ele falou o seguinte: faça a petição inicial. Mas eu sou major. Faça a petição inicial e me mande. Me mande porque eu vou ler a sua petição inicial.